irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão em festa, pode dizer glória a Deus? Diga então para alguém que está do seu lado, que bom que você veio. É isso, glória a Deus. Toma o seu assento. Nós, de antemão, queremos agradecer ao pastor Eliseu, que nos confiou este altar para sermos instrumentos da parte de Deus, para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite. Eu confesso para vocês que eu estou maravilhado, agradecido a Deus pela vida dos homens dessa igreja, parabenizar a coordenação do trabalho, pelo trabalho feito com excelência, muito gostoso. A festa, como o pastor Eliseu fez distinção, não é festa dos judeus, é festa de Deus. E eu acredito que realmente esse alvo foi alcançado. Então, meus parabéns à igreja por esse lindo trabalho e que cada vez a gente possa melhorar mais, né? Abra sua Bíblia, nós não queremos perder tempo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Nós vamos ao capítulo de número 3 do livro de Êxodo. E nós vamos ler 3 versículos, que eu reputo ser 3 versículos altamente conhecidos, mas com certeza Deus tem uma palavra para nós aqui. Você pode ficar de pé com a sua Bíblia aberta. E quantos acharam Êxodo, pode dizer amém? Verso de número 7, capítulo 3, verso 7, diz assim: Então disse o Senhor. Você pode repetir isso? Então disse o Senhor. Repetindo, então disse o Senhor. O que o Senhor disse? De fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Lugar de quem? Me ajuda aí. Lugar de quem mais? Do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Aí você vai dizer para alguém que está do seu lado assim, olha, Deus, fala mais forte, Deus se importa com quem tem promessa. Aí você vai dizer assim, logo, Deus se importa comigo, porque eu sou filho da promessa. Diga, logo, Deus, aponta para alguém, se importa com você, porque você também é filho da promessa. Só quem é filho da promessa toma assento dando glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Se puder dar um pouquinho mais de retorno, eu fico grato. O som está ótimo. Só porque a gente está falando e a gente ouvindo, a gente contorna a entonação da nossa voz. Deus disse assim para Abraão: Abraão, você sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Bom, Deus não estava fazendo um pedido a Abraão. Deus estava dando uma ordem. Só que Abraão galgou o status, sob o ponto de vista da Bíblia, de ser chamado amigo de Deus. Abraão galgou esse status.
E Abraão era um homem de índole obediente. Abraão não tinha o hábito de contrariar a vontade de Deus. Só que ele se sentiu em apuros diante da ordem que Deus o deu, uma ordem imperativa, dizendo para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus ainda haveria de lhe mostrar. Ele se sentiu em apuros porque Abraão não era um cidadão comum no contexto da sociedade de Ur dos Caldeus. Abraão era um latifundiário. Abraão era um homem hiper rico em gado, prata, ouro. Ele tinha uma vida muito enraizada no contexto da sociedade de Ur dos Caldeus. Ele tinha servos, tinha muitos funcionários, tinha servos, tinha servas, e a vida dele era enraizada em Ur dos Caldeus. Então, o atendimento daquela ordem da parte de Deus, dizendo para ele, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, não iria propriamente trazer problemas pessoais para ele, mas iria afetar a vida de uma multiplicidade de pessoas, as quais estavam ligadas ao negócio que ele tinha na cidade de Ur dos Caldeus. Ele iria complicar a situação de uma multiplicidade de pessoas, as quais, na verdade, eram funcionários, servos e servas. E ele, como não era um homem de índole desobediente, não tinha o hábito de contrariar a vontade de Deus, ele agora se sente em apuros. Por um lado, ele não pode dizer não para Deus. Por outro lado, ele não pode também já de imediato atender a ordem da parte de Deus, porque o atendimento dessa ordem irá ter reflexo na vida de outras pessoas. Só que eu gosto de Deus, porque Deus não é aquele velho que desenharam para a gente num quadro, com um cajado na mão, barba grande, cabelo branco, sisudo, pronto para aplicar juízo. Não, Deus não é isso. Pelo contrário, a Bíblia até nos recomenda chamá-lo de Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Paizinho. Ela diz, quando orardes, feche a porta do vosso aposento e em secreto fala com o vosso Pai que está no céu. Ela diz, orai, Pai nosso que estás nos céus. Então, o nosso relacionamento com Deus não deve ser um relacionamento tremendo de medo, como se estivesse lidando com alguém extremamente austero. Não. Nosso relacionamento com Deus é relacionamento de pai e filho. É um relacionamento, e Abraão conseguiu desenvolver um relacionamento desse gênero, a ponto da Bíblia dizer que ele se constituiu um amigo de Deus. A Bíblia dá esse status a Abraão. E aí, um dia Deus olha e vê Abraão um tanto desconcertado. Você está entendendo? Abraão estava um tanto desconcertado porque ele não queria e não podia dizer não para Deus. Quantos aqui têm amigo? A Bíblia fala até que nós tem amigos que é mais chegado que um irmão, não é verdade? E tem determinados amigos que a gente tem uma consideração tão elevada por eles, que um pedido deles é quase que uma ordem. Por mais que você, às vezes, não tenha condição de atender, você faz um sacrifício incomum para atendê-lo, para não dizer não ao amigo. E Abraão era amigo de Deus. E quando Deus deu essa ordem para ele, ele falou, e agora? Eu não posso dizer não para ele, porque ele é meu amigo, mas também não posso
atender rapidamente essa ordem, sem refletir no que se refere às pessoas as quais dependem de mim na cidade de Ur dos Caldeus, são os meus funcionários. Só que Deus percebe que Abraão está meio desequilibrado e Deus volta e diz: Abraão, eu estou dizendo para você sair da sua terra. Estou dizendo para você sair do meio da sua parentela e ir para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus percebe que ele está um pouco desequilibrado e diz: Abraão, é o seguinte, se você atender a ordem que eu estou te dando e ir para a terra que eu te mostrarei, eu te faço uma promessa. Pois não, Senhor, qual é a promessa? A promessa é o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Número 2, toda pessoa que se atravessar no seu caminho e ousar te amaldiçoar será amaldiçoada. Mas aquele que estender a mão para te abençoar será abençoado. E eu vou fazer contigo o seguinte, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Abraão o seguinte: Abraão, o que você tem em Ur dos Caldeus que está te preocupando, o que eu vou colocar nas suas mãos, o que você tem é fichinha em relação ao que eu vou te dar, se você atender a ordem que eu estou te dando, de sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para a terra que eu te mostrarei. Abraão não titubia, reúne os seus funcionários, seus servos e servas, pega as suas tendas, se organiza e se torna um peregrino em direção à terra que Deus haveria de lhe mostrar. E quando ele está na estrada, com todos os servos, serva, gado, camelos, ovelhas, jumentas, na estrada, em direção à terra, eu reputo, vou usar uma expressão para Deus, que Deus não sofre da patologia chamada esquecimento. Eu só vou usar essa expressão para Deus para ilustrar o que eu quero falar. Não que Deus houvera esquecido de alguma coisa, mas para ilustrar eu vou usar essa expressão. Deus atravessa de novo no caminho de Abraão, no meio do caminho, e diz: Abraão. E aí Abraão: eis-me aqui, Senhor. Oh, Senhor, meu amigo, tu mandaste eu sair do meio da minha terra, da minha parentela, para ir para uma terra que tu me mostraria, e eu já coloquei na estrada os meus servos, as minhas servas, já coloquei o meu camelo, meus gados, minhas jumentas, já coloquei tudo na estrada, minhas tendas, estou indo em direção à terra que tu haverá de me mostrar. E aí Deus diz para ele assim: Abraão, seguinte, eu esqueci de te avisar uma coisa. Ora, Deus não sofre dessa patologia chamada esquecimento, só estou tentando ilustrar o que eu quero dizer. Deus diz: esqueci de te avisar, Abraão, que a promessa que eu te fiz, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, a promessa que eu te fiz, que os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, a promessa que eu te fiz, que tu serás uma grande nação, vai levar 430 anos para se cumprir na sua vida, Abraão. Era o mesmo que pegar um balde de água fria e jogar no entusiasmo de Abraão. Abraão olha para trás e fala: não dá para voltar mais. E aí Abraão prossegue a sua viagem, mas quem iria desfrutar da promessa seria 10 gerações depois da geração de Abraão. A Bíblia diz assim, para quem tem promessa:
ela diz: necessitais de paciência, para que depois de houverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas a maioria de nós está sofrendo de uma chamada patologia, a patologia chamada como que se diz, impaciência. Nós estamos na era da impaciência. Estamos na era do imediatismo. Ou seja, a gente planta hoje na perspectiva de colher ontem. Mas a lei da semeadura tem 3 estágios. Número 1, você planta. Número 2, não tem como colher sem interagir com o verbo esperar. Eu vou repetir isso, porque isso é muito forte. Não tem como você colher o que você plantou sem interação com o verbo esperar. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus avisou os que têm promessa da parte de Deus. Quem tem promessa aqui, levanta a mão e diga amém. O escritor disse: necessitais de paciência, para que depois de houverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí, quando eu vou para a Bíblia, eu pergunto Caleb: Caleb, e aí, como é que foi o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Caleb vai me dizer: eu esperei 45 anos. Aí eu vou para a Bíblia e pergunto a Davi: e aí, Davi, depois daquela botija de azeite que Samuel derramou sobre a sua cabeça, você já sentou no trono e reinou? Ele não. Escrevi o Salmos 40, baseado na experiência pessoal que tive com o verbo esperar. Como é isso, Davi? Ele disse: escrevi o Salmo dizendo, esperei. Como, Davi? Com paciência no Senhor. Só que o Senhor é bom, Ele me tirou de um charco horrível de lodo, que os meus pés não tinham equilíbrio, colocou meus pés numa rocha firme, pôs um cântico novo na minha boca e disse que todos que ouvissem o meu cântico, cantaria o cântico comigo. Aleluia! De maneira que você vai perceber que não há um homem na galeria dos heróis na fé, em Hebreus 11, que houvera decolado, alçado voo, alcançado promessa da parte de Deus, que não tenha interagido com o verbo esperar. Abraão, 430, Caleb, 45, Davi, 20. Aí você chega para o filho da promessa, que foi Isaac, filho de Abraão, e dizia a Isaac. Isaac diz: eu casei, eu tinha 40 anos de idade. E daí, Isaac? Eu falei para minha esposa, Rebeca, vai para a rede balançar, porque eu sou filho da promessa, sou filho do pai na fé, e sou filho do amigo de Deus. Vá para a rede balançar tranquilamente, porque eu tenho promessa. Só que a dona Rebeca vai ao médico no outro dia, o médico faz um diagnóstico na saúde dela e diz a dona Rebeca: lamento lhe informar que a sua madre é fechada. A senhora não gera filhos. E a Rebeca volta em casa e diz: Abraão, usa o teu prestígio diante de Deus como filho do pai na fé, como filho do amigo de Deus, como filho da promessa, porque o médico disse que a minha madre é fechada, não gera. E aí o seu Isaac teve que fazer um acordo com a Rebeca, e eles começaram a orar para Deus abrir a madre de Rebeca com 40 anos. Sabe quando foi que nasceu Esaú e Jacó? Quando eles estavam com 60 anos. Demorou 20 anos. O seu José, para colocar o anel de Faraó no dedo, ele tinha 17 anos quando começou a contar os sonhos para os seus irmãos. Mas só com 30 anos, 13 anos depois,
é que ele consegue colocar o dedo no dedo o anel de Faraó para governar o Egito. E talvez você que esteja aqui nessa noite está dizendo: pastor, o último dia da festa, ontem estava tão bom, hoje de manhã eu subi até o terceiro céu, diante da glória que estava aqui. E agora com essa mensagem que o Senhor está trazendo, com essas estatísticas de 430, 45, 20 e 13 anos, eu não aguento esperar mais nem um dia, pastor. O Senhor está colocando um balde de água fria na minha expectativa no que se refere à promessa que Deus me fez. Só que eu vim aqui como um profeta da parte de Deus, nessa noite, não para te ludibriar. Eu não vim aqui para massagear o teu ego. Eu vim aqui para te revelar a vontade de Deus. E mesmo que você não goste, essa é a verdade à luz da palavra. Só que com um detalhe: quem está esperando algo da parte de Deus e tem promessa, levanta a mão, porque eu vou profetizar para você agora. O que é que o senhor vai profetizar, pastor? Vou profetizar o que disse o profeta: os que esperam no Senhor. Não, você não teve entusiasmo nenhum. Vou profetizar de novo: os que esperam no Senhor. E daí, profeta, renovarão as suas forças. Há um espírito de renovo pairado dentro dessa casa nessa noite. Todo aquele que tem alguma promessa da parte de Deus será renovado no que diz respeito à sua esperança. Quem acredita nisso, levanta a mão e solta agora um brado de glória. Aleluia! Por favor, querido, dá um pouquinho mais de retorno, por favor. O som tá bom, eu não estou reclamando do som, não. Que às vezes o técnico fica bravo, né? Poxa, esse pastor toda hora, né? Você é filho do pastor, então é ovelha, tá tranquilo, né? Muito bem, então escute só: os que esperam no Senhor, disse o profeta, renovarão as suas forças. E a promessa para quem está esperando algo da parte do Senhor é: renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que o profeta disse que você pode estar esperando 13, 15, 20, você pode estar esperando até 40, como Caleb. Mas eu quero te dizer que você vai correr e não vai ficar cansado nesse processo de espera. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E vai chegar a hora que você vai alçar o voo da águia para tomar posse da promessa que Deus te fez. Quem acredita nisso, levanta a mão e solta o melhor brado de glória que está agarrado aí na sua garganta. Bom, quantos anos Abraão teve que esperar? Eu acho que vocês não estão aqui. Quantos anos Abraão teve que esperar? 430. Repete comigo, 430. Não escutei, fala mais alto. 430. 430 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão, onde é que estavam os descendentes de Abraão? Estavam aonde? No Egito. Olhando para a mão deles, cheia de calo. Construindo pirâmides para Faraó, catando palha, fazendo tijolos, trabalho duro em troca de pepino, alho, cebola e melão. Queria 2 voluntários que ficassem aqui para mim, por favor. Ou um só, tá bom. Fizesse a gentileza de vir aqui. Obrigado, querido. Esse aqui representa o hebreu, descendente de Abraão, que está no Egito, 430 anos depois
que Deus houvera feito a promessa para Abraão. E eu simbolizo os egípcios. E um dia, conversando com um hebreu, eu digo para ele, where are you from? Pergunto para ele, qual é a sua origem? De onde você é? Aí ele vai me dizer assim, a resposta dele, eu sou um descendente de Abraão. Repete para mim. Eu sou um descendente de Abraão. E eu sou egípcio, e ele é o descendente de Abraão. E aonde que ele está, geograficamente? No Egito. O que ele está fazendo no Egito? Ele é um escravo. E qual é o salário dele? Pepino, alho, cebola e melão. Aí eu digo, repete de novo, de onde o senhor é? Você é descendente de quem? Sou descendente de Abraão. O quê? Não me diga. Você quer me dizer que você é descendente daquele cara que galgou o status de ser amigo de Deus? Daquele homem que disseram que ele é o pai na fé de vocês? Você quer me dizer que você é descendente daquele homem que estava debaixo de promessa, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra? Você quer me dizer que você é descendente daquele homem que Deus disse que toda pessoa que o amaldiçoasse seria amaldiçoado, e toda pessoa que o abençoasse seria abençoado? Você quer me dizer que você é descendente daquele homem que Deus disse que faria dele uma grande nação? É isso mesmo? É isso. Não, não acredito. Posso acreditar? Mostra tua mão. Que isso, rapaz? Essa mão cheia de calo. Construindo pirâmide, fazendo tijolo, catando palha aqui no Egito. Dizendo para mim que é descendente de Abraão. Não é possível. Não acredito. Enquanto eu, como egípcio, estou desdenhando ele como hebreu, filho de promessa. Deus está sentado no trono. Deus se levanta do trono. Estou parafraseando, vem ao parapeito da eternidade. E se inclina e fica escutando a conversinha que se desenvolve entre o egípcio e o descendente de Abraão. E aí Deus, ao se levantar do trono, pode voltar para o seu lugar, obrigado. Deus, ao se levantar do trono, geralmente Deus está sentado no trono, Jesus está sentado à sua destra, e geralmente os querubins, os arcanjos, os anjos, os serafins o adoram 24 horas ininterruptamente. E os serafins clamam para todos os outros anjos ouvir que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas Deus está sentado no trono. Mas quando Deus se levanta do trono, cria-se uma expectativa entre os anjos. E existem alguns anjos que são assessores diretos de Deus. Dentre eles, Miguel é um anjo que peleja as pelejas da nação de Israel. Na medida que Deus se levanta do trono, Miguel vem para o lado direito de Deus e fica aposto. E pergunta se eu tenho alguma tarefa. Deus em pé no trono diz: Gabriel, que é um anjo mensageiro, já fica do lado esquerdo. Se o senhor tem alguma mensagem que queira que eu leve, Deus. Existe só um anjo só, no exército de Deus que desceu um dia na nação da Assíria. Só ele matou 185 mil soldados assírios. Esse anjo pega a sua espada desembainhada na mão e já fica na retaguarda
para saber se tem alguma missão específica da parte de Deus para ele. E Deus não responde esse anjo, nem a Gabriel e nem a Miguel. Mas há uma expectativa entre os anjos no céu, porque Deus se levantou do trono. E aí Deus grita: tenho visto! Deus volta a dizer: tenho visto! Ele volta a dizer: tenho visto! Miguel fica: o que o senhor está vendo, Gabriel? O que o senhor está vendo? E Deus diz: tenho visto. O que, Deus? A aflição dos filhos da promessa que estão no Egito. Não apenas tenho visto, mas tenho ouvido o clamor que sobe de lá. Não apenas tenho ouvido nem visto, mas também conheço os seus sofrimentos. Aleluia. Porque Deus se importa com quem tem promessa. Não importa se passou 10 anos. Não importa se passou 15 anos. Que Deus te fez uma promessa. Essa noite Ele está aqui. E Ele, para te confortar, está dizendo: eu tenho visto. Eu tenho visto a sua aflição, mãe. Eu tenho visto a sua aflição, vó. Eu tenho visto a sua aflição, pai. Eu tenho visto a sua aflição, tia, tio. Eu tenho visto a sua aflição, homem, mulher. Deus está dizendo: eu tenho visto a sua aflição, e a minha promessa para você é que muitas são as aflições do justo, mas eu, o Senhor, vou te livrar de todas elas para louvor da minha glória. Quem acredita nisso, levanta a mão e solta um brado de glória. Deus tem visto os filhos da promessa sendo tratado com desdém, tratado com descaso. Deus tem visto os filhos da promessa sendo humilhados por parentes ímpios, que diz: que adianta você ser crente? Que adianta você ser dizimista, dar dinheiro para o pastor? Parece que tua vida está mais escangalhada do que a minha. Olha a tua mão cheia de calo. Olha quantas casas você faz durante a semana. Olha como que você está acabado, envelhecendo nesse trabalho. E Deus está dizendo nessa noite para te confortar: mulher, tenho visto. Eu vou repetir essa palavra da parte de Deus. Deus está dizendo: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. E toda pessoa que está aflita, com certeza, ela tem que clamar para pedir socorro. E Deus está dizendo: tenho ouvido o seu clamor. E Deus está dizendo, nesse grupo todo que está aqui, os problemas são distintos. Tem gente com problema financeiro, tem gente com problema no casamento, tem gente com problema na saúde, tem gente com problema sentimental, emocional. Deus está dizendo: eu sei qual é a área do seu sofrimento. Eu sei o que virou um calcanhar de Aquiles para você. Eu sei que pedrinha é essa que está te incomodando no seu sapato. Eu sei o calo que está no seu sapato. Eu sei quantas vezes você vira a cabeça no travesseiro de um lado para o outro, a insônia bate, você não dorme, acorda de madrugada, anda para lá, anda para cá. Deus está dizendo: eu tenho visto. Deus está dizendo: eu sei
Quando você dobra os joelhos e clama, e te falta verbos, te falta palavra, te falta frases, e dá um nó na sua garganta e a lágrima rola aqui. Deus está dizendo, eu sei, quando você pega esse carro de manhã para ir fazer as suas casas, limpar as suas casas, e aí você fecha os vidros, e lá dentro do carro sozinho, não tem ninguém à direita, nem à esquerda, nem atrás, e você está pensando que está falando sozinho, e eu tenho visto a sua conversinha, dizendo, Deus, eu já não aguento mais. Deus está dizendo, tenho visto, tenho ouvido o seu clamor, e conheço os seus sofrimentos. E aí quando ele diz isso, Miguel diz assim, o senhor quer que eu desça para resolver essa questão? Deus diz, fica quietinho aí, Miguel. Gabriel diz, o senhor quer que eu leve uma mensagem para ela, para ele, pelo menos para confortar? Deus diz, fica quietinho aí, Gabriel. O anjo que está aqui com a espada desembainhada, já estou pronto, hein? Se o senhor quiser, eu já vou lá resolver essa questão dos opressores. E Deus diz, não, eu me importo tanto com quem tem promessa, que não vou mandar Miguel, não vou mandar Gabriel e nenhum anjo. Eu mesmo vou descer. Você não entendeu? Ele está aqui nessa noite. Levanta a tua mão para glorificá-lo, porque ele desceu por causa da sua aflição. Ele desceu por causa do seu clamor. Ele desceu porque ele tem visto a dimensão do sofrimento. E a Bíblia diz que ele não deixa ninguém ser provado além das suas forças de suportar. Com a prova vai vir o escape. E essa noite eu estou crendo que haverá uma intervenção sobrenatural da parte dele na vida de quem tem promessa. Quem tem promessa, levanta a mão e solta um brado de glória. Aleluia. E Deus disse, por isso desci. E Miguel pergunta, para que é que o senhor vai descer? Ele diz, eu vou descer para tirá-los daquela terra. Que terra é aquela? A terra da servidão. A terra da opressão. A terra da afronta. A terra do escárnio. Eu vou tirá-los da terra do pepino. Eu vou tirá-los da terra do alho, da cebola. Eu vou tirá-los de debaixo do jugo de Faraó. Vou tirá-los da terra da servidão. E o que o Senhor vai fazer? Vou fazê-los subir para uma terra boa, espaçosa. Para uma terra que mana leite e que mana mel. Você não está entendendo, irmão? Isso é promessa de Deus para Israel. Mas o Deus que pelejou a peleja de Israel, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e é o Deus eterno. Se 430 anos depois, ele lembrou dos descendentes de Abraão, mostrando que ele não é homem, não é filho do homem, para que minta ou se arrependa. Ele lembrou que ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Se 430 anos ele lembrou de gente que aparentemente estava na lona, falido, nocauteado pelas circunstâncias da vida lá no Egito, será que ele não vai lembrar de você que está esperando apenas 10 anos? Será que ele não vai lembrar de você que está esperando? Ah, pastor, tem 20 anos que eu estou aqui. Eu passei pelo governo do Clinton, 8 anos, na expectativa de me legalizar. E Clinton não me legalizou. Passei do governo de Bush e Bush não me legalizou. O Obama criou uma expectativa e deu em nada, pastor. Estou no meu limite, mas Deus está dizendo, tenho visto
Não, eu vou repetir, gente, essa frase é de Deus. Ela não é minha. É Deus que está aqui nessa noite dizendo, eu tenho visto. Há uma nuvem de glória pairando aqui nessa noite. Deus está dizendo, eu tenho visto. Eu tenho ouvido o seu clamor. Eu conheço os seus sofrimentos. Agora escute. Deus disse, eu vou descer e vou tirá-los daquela terra. Vou fazê-los subir para uma terra boa. Diga comigo, a terra é boa. Fala mais forte, a terra é boa. Diga, a terra é larga, espaçosa. Diga, mana, leite e mel. Você acredita? Vou perguntar de novo, você acredita? Que o mesmo Deus que tirou eles do Egito e levou para a terra que prometeu a Abraão, é o Deus que está aqui nessa noite, dizendo para você, tenho visto, mulher, tenho ouvido o seu clamor, homem, conheço os seus sofrimentos. Você acredita nisso? Então você vai fazer um ato profético comigo nessa noite. Fique em pé. Fique em pé. E você vai fazer alguma coisa diferente pela fé. Você vai dizer assim comigo, a terra é boa. Mas você vai encher a bochecha para falar isso. Diga, a terra é boa. Diga, a terra mana leite. Mana mel. Aí então você agora vai fazer uma expressão assim bonita. Abre o braço e diga assim, a terra é larga. Dá um passozinho para cá, assim, diga assim, a terra é espaçosa. Estou gostando, porque a glória está descendo. Rabachai, derébias. Agora você vai fazer uma coisinha que talvez você precise de fé para fazer. Faça assim, a terra mana leite. Faz assim com o dedo. Como se fosse 1 litro de leite. Leva na boca e faz um barulhinho no ouvido do capeta assim, ó. Ei, você tem que acreditar, porque Deus traz à existência o que não existe como se já existisse. Grita de novo, a terra mana leite. Faça de novo. Agora, diga comigo, a terra mana leite, mana mel. Passa agora a língua no beiço aí, ó. Tira esse batom da boca e deixa o mel na sua boca aí. Você acredita no que eu estou ministrando para você? Vou perguntar de novo, o tamanho do teu glória é o tamanho da sua vitória. Deixa eu escutar. Vira para alguém que está do teu lado, aperta a mão desse alguém e diga, olha, Deus se importa com quem tem promessa. Diga logo, Ele se importa com você, porque você é um filho da promessa. Bata no seu peito e diga logo, Deus se importa comigo, porque eu sou um filho da promessa. Digo, meu Deus já desceu aqui para me tirar da terra da servidão e vai me levar para uma terra boa, espaçosa, para uma terra
que mana leite e mel. Só quem acredita glorifica. Aplauda e glorifica. Eregue bandaço. Jominácias. Se você acredita, dá um sorriso. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dá um sorriso. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Faça silêncio absoluto. Eu vou jogar um balde de água fria nesse entusiasmo seu. Desculpa. O que você fez? Terra larga, terra espaçosa, terra mana leite, mel. Aí fez um barulhinho, bebendo leite, passou a língua no beiço, como se fosse mel. Mas eu tenho uma notícia ruim para você. Final de festa, você vai para casa, ó, murchinho. Sabe qual é a notícia? Baixinho aqui. A terra está ocupada. Tem cananeu bebendo seu leite. Tem jebuseu comendo seu mel. O espaço que era para ser seu tem cananeu e heveu ocupando. Ei, não vai triste não, por isso que ele disse, por isso desci. Não, vou repetir, ele disse, por isso desci. Ele disse, por isso desci para te tirar. Não, eu vou profetizar que você vai ter uma semana inigualável. Essa semana, em nome de Jesus, eu vim profetizar que Deus vai mudar a tua sorte a partir dessa noite. Deus vai levar cativo o teu cativeiro, vai remover o opróbrio da tua alma. Deus vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai queimar o carro no fogo e vai soltar a tua vida de amarras espirituais invisíveis. Escute. Ele está dizendo, por isso desci, e ele está aí agora, perto de você, de mão dada. Eu vou repetir, Deus está aí de mão dada com você. Ele está dizendo assim, você era para estar em outro patamar. Ele está dizendo assim, a sua vida não era para estar do jeito que está. Embaraçada, cheia de problema, mas de forma arbitrária. Alguém que não tem promessa ocupou o espaço que era para você ocupar como filho da promessa. Alguém que era para estar descascando pepino no seu lugar está bebendo leite e comendo mel. Mas essa noite você vai profetizar em nome de Jesus. Você vai virar para trás e dizer, olha, pepino nunca mais. Vira para trás e diga, pepino nunca mais. Lodebá nunca mais. Porque Deus já desceu, irmãos. Eu vou profetizar isso de novo, porque eu sinto uma glória tremenda aqui. Sabe, pastor Eliseu, existem algumas coisas embaraçadas na vida da gente, que a gente, como servo de Deus, às vezes a gente fica se auto-questionando, mas por quê? Por que, Deus? Por que eu sou leal, sou dizimista, sou fiel, não perco um culto, frequento as campanhas da igreja, e o negócio está preso, o negócio não alça voo, não decola, não sai do chão. É porque tem cananeu, tem jebuseu, tem eteu no lugar da gente, desfrutando o que era para a gente desfrutar. Mas essa noite Deus está dizendo, por isso eu desci. E Ele vai de mão dada com você agora, onde está o cananeu. Ele vai de mão dada com você agora, onde está o jebuseu, o heveu, e vai tirar do teu caminho, porque Ele vai abrir uma porta para você onde não tem porta. Quem acredita só celebra glorificando. Agora eu vou perguntar pela última vez, você acredita no que eu estou ministrando para você? Você acredita? Então você vai fazer um ato profético comigo. Qual é o ato? Diga comigo de novo, a terra é larga.
Mas tem muita gente que não está fazendo. Eu vou repetir, é ato profético. Diga terra. Diga terra é espaçosa. Diga terra mana. Leite. Mel. Diga pepino. Nunca mais. Porque eu sou filho da promessa. Pepino é para cananeu. É para jebuseu. É para eteu. Mas para filho da promessa é leite e é mel. Quem acredita, glorifica. Agora escute, irmãos. Nós vamos precisar de uma unção forte de Deus. Porque esses cananeus são teimosos. Esses jebuseus são teimosos. Já tem anos que a gente luta contra eles. E Deus está dizendo, por isso eu desci. Mas sabe que tem gente despercebida que não aproveita a presença de Deus. A Bíblia diz que a presença de Deus traz descanso. Você não está entendendo, Moisés, Deus disse assim, Moisés, eu mando um anjo na sua frente, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, e mato o cananeu, mato o jebuseu, mato o eteu e te boto na terra. Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Então essa noite, a presença de Deus está aqui, igreja. É o último dia da festa. Ou a gente agarra essa presença para desfrutar da quietude, do descanso, do repouso que Deus tem para nossa alma nessa noite, ou você vai sair daqui do jeito que você entrou. Então pega a presença de Deus aí agora. Eu vou repetir, se tu é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e começa a dar glórias ao nome de Jesus. Abre a boca e começa a dar glórias ao nome de Jesus. Se tu não é batizado, glorifica também, porque Jesus quer batizar agora com o Espírito Santo. Abre a boca. Eu quero escutar um barulhão nessa noite. Os cananeus precisam saber que a gente está chegando para tomar posse da nossa vitória. Abre a boca, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Eregebaixo enderrebe a celovre, cacho eminaios. Bom, para terminar aqui, para mim não estender mais o horário. Cadê o cantor? Vem para cá, cantor. Você tem que ter uma música aí agora de fogo. Uma música aí para a gente pisar mesmo na testa do jebuseu. Escute isso, irmãos. Olha para mim, escute isso. Nós vamos fazer um ato profético. Qual é o ato profético que nós vamos fazer? Como é que a gente disse? A terra é o quê? Larga. Mas o que? Espaçosa. Ela mana o que? Leite e mel. Você quer espaço? Vou perguntar de novo. Você quer um espaço maior? Você quer que Deus amplie a estaca da sua tenda? Você quer que Deus amplie os seus territórios? Você quer que a mão de Deus seja contigo a partir de hoje? Amém? Então qual é o ato, pastor, que nós vamos fazer agora? O ato é o seguinte, está vendo o espaço que tem nessa igreja? É pequeno, não é pequeno? Só que você vai fazer um ato de fé. Deus está dizendo, por isso eu desci. Em outras palavras, vem cá, pastor. Deus está dizendo assim, por isso eu desci. Desci para te tirar daquela terra, da sua opressão, da sua decepção, do seu trauma, da sua sequela. Eu desci. Aí Deus está dizendo, eu te dei a mão. Deus está dizendo, eu não aceito o cananeu beber o teu leite. Deus está dizendo, eu não aceito o jebuseu comer o seu mel. Deus está dizendo, eu não aceito o eteu ocupar o espaço que era para você ocupar. Por isso eu desci e estou de mão dada com você. Agora, o ato profético qual é? Deus vai dizer para você agora o seguinte, eu estou de mão dada com você, e o tamanho do espaço que você ocupar aqui,
Não importa que seja para o lado que você venha, ou para o lado de cá, ou lá para trás, ou aqui para frente, ou para o pé do altar. Deus está dizendo, o tamanho do espaço que você ocupa aqui é o tamanho do espaço que eu vou te dar a partir de hoje em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Quantos acreditam que ele já desceu? Então escute a palavra profética. Nessa peleja com Cananeu, Jebuseu, Eteu e Eveu, você não vai ter que lutar. Porque Deus desceu para te tirar da situação que você está. Para te levar para outro nível essa noite. Certo? Agora, o que você precisa fazer só? Ocupar um pedaço de espaço profeticamente que retrata o espaço que Deus vai te dar a partir de hoje. Tá? E você só vai fazer uma coisa: adorar. E qual é o segredo? O tamanho da sua adoração, escute isso, será o tamanho da sua vitória. Não, eu vou repetir essa. Diga com você, para você mesmo. Ei, diga para você mesmo assim: o tamanho da minha adoração será o tamanho da minha vitória. Então me dá licença, se você ficar aí, ó, paradinho, protocolado, peraí que eu vou contar até 3 para você fazer isso. Escute, paradinho, protocolado, achando que você é melhor do que todo mundo. Todo mundo está dando glória, todo mundo está com a mão levantada, todo mundo está ocupando espaço. Aí você é metido, é metida, não quer descer do salto, você vai ficar patinando sem a sua vitória. Então deixa agora, eu vou contar até 3. Você vai cantar. Ô, glória. E você vai sair do seu lugar adorando. Quanto mais espaço você ocupar adorando, mais espaço Deus vai prover a partir de hoje, em várias áreas da tua vida.